Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as atividades do Congresso ao longo deste ano. Eu converso com o deputado federal Samuel Moreira, relator da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, eu citei a sua relatoria porque foi talvez um dos pontos principais de aprovação do Congresso deste ano, uma das principais matérias, reforma da Previdência. Passou, estruturante, reforma importantíssima, né? Quando um país se reúne para discutir suas regras de aposentadoria, um seguro contra a perda da capacidade laboral que todos nós vamos acabar tendo no decorrer da idade. Então, nós precisamos estruturar uma boa proposta de previdência, né? Para que ao chegar lá a gente possa ter na previdência um seguro contra essa perda de capacidade laboral. E a reforma acabou criando um clima de maior confiança em relação à evolução de contas públicas, que é muito importante para a economia fluir melhor. Agora, nós temos algumas pautas ainda muito relevantes que já foram encaminhadas ao Congresso, as PECs já apresentadas pela equipe econômica, tem a questão da reforma tributária. Qual a sua expectativa para o ano que vem? Há todo um contexto de tentar ajustar as contas do governo, porque o governo vem há 6 anos com déficit primário, gastando mais do que arrecada, precisa ajustar. A Previdência é o grande pilar desse processo. Agora, tributária, muito importante, a reforma administrativa, essas PECs também entram no mérito de você diminuir o tamanho do Estado, diminuir gastos públicos. Isso tudo é muito importante, além da eficiência do gasto, você tem que reduzir gastos, né, para ajustar as contas. Então, todo esse processo no sentido de melhorar as contas do governo. Previdência, tributária, reforma administrativa. Então, acho que é uma pauta vê importante. Condição para a aprovação dessas matérias, porque a gente vê que o governo recuou um pouco na questão da reforma administrativa por medo de reação, de derrota, do que poderia causar de mobilização do funcionalismo. E nós temos uma bancada representativa no Congresso que é importante. E as próprias PECs que o governo encaminhou já mexem com alguns direitos, inclusive a PEC emergencial prevê, inclusive, suspensão de reajustes, mudança de jornada, gatilhos no caso de o governo não conseguir cumprir as metas relacionadas às finanças. Tem clima para aprovação delas? Olha, na medida em que você justifica para a população, explica, na medida em que você consegue ser didático, porque é importante, não adianta o governo gastar mais do que tem e continuar mantendo regras automáticas de promoção, né, de benefícios ao funcionalismo público que não conseguem pagar. No fundo, todo esse processo é em função de que Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais já não pagam mais. Vão quebrando e o país também vai quebrar. Então você tem que fazer esse ajuste. Agora é lógico que do outro lado o governo tem que também mostrar para a sociedade, para a população, quais os benefícios desse ajuste. Na área da educação precisa ter um programa. Nas áreas sociais, na área social como um todo, tem que ter programa. Na saúde, quais são as medidas? Porque, além do esforço do ajuste, nós temos que ter esperança que no futuro as coisas vão melhorar, concretamente. Parece-me que o governo está muito focado nessa pauta econômica e ela unifica bastante a gente. Mas nós estamos cobrando muito ações na área social, que é a contrapartida. Porque quando você melhora a educação, você coloca dinheiro no bolso do trabalhador, você está distribuindo renda, porque o filho do trabalhador vai ter uma escola melhor, com resultados melhores. Veja indicadores do PISA. Na educação foram péssimos. Exatamente. Nós estamos aí com 2/3 dos nossos jovens não conseguem fazer as contas elementares, o básico, né, que é somar, subtrair, multiplicar, dividir, não compreende direito. Então, na área falar social, que isso veio de muito tempo se você não fizer nada para mudar, né? Mas há uma ausência de programa, especialmente naquilo que é mais importante, que é o ensino infantil fundamental, né? Além do ensino médio, que é o básico é o fundamental e o médio. Então, o infantil, fundamental e médio, é preciso concentrar esforços e num programa de 10 anos, você tem um país diferente, tem um jovem diferente, mais focado, com a capacidade de ler e interpretar bem um texto, né, de fazer contas, porque a produtividade dele vai aumentar depois quando adulto. Agora, o Congresso tem tomado iniciativa em algumas matérias, não aguardando que o governo, que venha do governo para o Congresso aprovar. Nós temos 2 pautas já, uma no Senado, outra na Câmara, relativa, por exemplo, à reforma tributária. Tem um projeto também em discussão nessa questão social,
não é? Tem essa preocupação também e, na verdade, o Congresso deveria elaborar leis também, né? Os parlamentares têm essa função, não é só aprovar o que vem de cima. Não, sim. Além do Executivo também ter a prerrogativa de tomar iniciativas legislativas, quer dizer, o Executivo pode enviar projetos legislativos, deve, né, para liderar o processo, mas também é lógico que é função do Parlamento legislar, só que tem prerrogativas que às vezes a Câmara não consegue entrar. Gastos públicos, aumento de gastos, diminuição, esses cortes são, na verdade, atribuições fundamentais do Executivo. Então, algumas reformas são fundamentais que venham do Executivo. Mas o Parlamento está preocupado. Tanto é que houve uma construção no sentido de uma unidade com projetos para melhorar Bolsa Família, que são projetos de distribuição de rendas importantes, né? Tornar praticamente constitucional para não ter mais o risco da discussão do ponto de vista eleitoral. Se mudar de ideia, né? Exatamente. Então, você tem que consolidar programas como esses, que são bons programas, e vários outros. Mas eu acho que o nosso desafio, e aí não é um jargão, não pode ser uma palavra só soltada ao vento, é a educação. O Brasil tem um problema de produtividade, nós estamos precisando, na verdade, de 4 brasileiros para produzir, na média, que um americano produz, que um alemão produz. Na média das profissões, você precisa de 4 brasileiros para produzir o que um americano ou um alemão produz, na média das profissões. Quer dizer, a produtividade é algo que nós precisamos investir. E aí é na educação, porque a hora que o jovem sai melhor preparado, ele vai, na condição de adulto, produzir mais naquilo em que ele se propõe a trabalhar. E demora, né? Tem que agir rápido, mas porque 10 anos demora passam tão rápido, isso, né? 10 então, anos mas tem que voam, começar. Né? Agora, essa é a verdade. Deputado... E aí, só para concluir, Denise, produtividade aumenta, PIB aumenta, renda salarial aumenta, o país vira outro. Então, tem que ter um foco nessa questão da educação. E o governo está patinando. Na verdade, cá entre nós, na educação está andando um pouco para trás. Uma das áreas em que nós acompanhamos aí grandes problemas, inabilidade, tem um ministro que tem uma posição bastante polêmica, não é? E que ele se coloca como vítima de uma situação, mas na verdade não tem aquela ação efetiva para melhorar os projetos. Anuncia muita coisa, mas pouco se pode aproveitar disso, né? Tirando a polêmica, todo mundo às vezes gosta, o que é importante? Resultado. Projetos efetivos. Tem que ter focos, né? No resultado, Exatamente. Foco nos resultados. Quais são os resultados? Até agora, pouco se viu. E a expectativa também não é das melhores. Deputado, teve muito trabalho do Congresso, aprovando medidas importantes, a reforma da Previdência. Agora, o Congresso também rejeitou muita coisa que veio do Executivo e nós tivemos a contrapartida do governo também vetando muita coisa que veio do Congresso. O pacote anticrime, por exemplo, teve vários vetos e foi um pacote que foi modificado pelo Congresso. Como é que o senhor vê o relacionamento hoje? Olha, essa questão do relacionamento, o fato de ter uma certa independência até é bom, né? Porque o Congresso caminha com suas próprias pernas, não tem uma influência de mão pesada do governo. Agora, as divergências elas vão ocorrendo. O importante é que o pacote anticrime é um avanço, ele avança. Em que pese alguns vetos, nós não concordarmos realmente com os vetos do presidente. Por exemplo, nós não gostaríamos que ele vetasse o aumento da pena para fake news, né? Na internet, que é uma coisa que a gente precisa controlar. Seria importante para barrar isso, Seria importante barrar isso. Há uma divergência entre nós e ele. Também essa questão muito relacionada às armas, né? O Congresso também acabou parando esse avanço que o presidente gostaria de ter no porte de arma para as pessoas. Nós temos uma visão um pouco diferente, achamos que essa é uma atribuição e uma responsabilidade do Estado, claramente, tem que investir na segurança. Então, há alguma outra divergência, mas coincidência em algumas questões, por exemplo, como na economia. E nós temos que ajudar o país naquilo que nós acreditamos, né? E fazer as críticas, lógico, de maneira muito respeitosa, mas firmes com relação àquilo que nós não concordamos. Então, há divergências. Agora, avanços importantes, veja o saneamento. O saneamento é uma pauta importante, 50% da população brasileira não tem coleta do esgoto na porta da sua casa. Há muito tempo não se tratava disso com seriedade. Né? E você tem estados como São Paulo, muito bem atendido do ponto de vista dos indicadores. E mesmo assim tem carências. Carências e estados muito mal atendidos do ponto de vista dos indicadores. Então, alterar esse marco regulatório, permitir um pouco mais de concorrência, de disputa, né?
é muito importante. E também preservar os contratos existentes, né? Dar segurança jurídica, você também procurar blocos para regionalizar da escala e investir com a própria tarifa, não precisar de recursos só do Tesouro, porque tem também muitos lugares que não praticam a tarifa, fazem média com a questão do saneamento, também. E aí não evolui, né? Que não é o custo real, que tem que ser ou subsidiado, e as pessoas saberem de que imposto vem, ou então da própria tarifa. Então, mas agora você deve ter uma participação muito mais da iniciativa privada, né? Exatamente. Isso permite também estimular a iniciativa privada a entrar no processo. Pautas importantes como questão de você tomar as decisões e fazer valer a partir da decisão em segunda instância. Esse é um debate que nós fizemos e estamos fazendo. Eu acredito que no primeiro semestre nós vamos ter uma decisão. Você acha que passa? Eu acho que passa, sabe, eu acho que é uma questão de explicar para a população. Mas isso não é nem questão, a população está cobrando que passe. Não, mas tem que explicar. Por quê? O foco aí não é personalizar a questão da justiça. É que o sistema de justiça ele é muito ruim. É um serviço inadequado para o povo brasileiro. A população não tem muito acesso. Hoje nós temos uma quantidade enorme de demandas judiciais que duram décadas para tomar uma decisão. Porque tem a primeira instância, depois tem a segunda. Para o bem ou para o mal, a pessoa tem a terceira, fica presa. E alguns recorrem até o Supremo. 4 instâncias de recursos para você definir um processo, não tem cabimento. Por que não 2? E já a partir dali a aplicação da pena já em segunda instância. Isso é um processo de modernização para os juízes, os promotores, para que todos possam, né, os advogados, entender que as decisões que foram tomadas em segunda instância vão valer. E essa responsabilidade aumenta ao julgar um processo. É uma questão cultural. Mas aí tem essa questão da mudança feita pelo governo em relação ao pacote anticrime, colocando a figura de um outro juiz que pode ter posição divergente do que der a condenação. É uma pena que esses juízes de garantia, né, que se chama, juiz de garantia. Eles estão chamando de juiz de garantia. Veja, eu votei contra, sou contra. Eu acho que isso amplia o custo. Eu acho que o juiz tem todas as condições de tomar decisão, ele que está no caso, ele está investigando o caso, mas ele está julgando, ele está colhendo, né, todas as informações, ele tem todas as condições de fazer um julgamento de maneira imparcial e a favor da justiça. Né? Então, ele toma a decisão. Colocar um outro no processo significa custo, né, desnecessário, eu não vejo porquê, atraso do processo. Então, uma pena o presidente não ter vetado. Nós gostaríamos que ele vetasse. Eu votei contra, nós perdemos, mas o ministro Sérgio Moro também gostaria que fosse vetado. Né? Não tem muito sentido isso. Foi contra a posição do ministro. Mas acabou o presidente tomando essa decisão de não vetar. Uma pena. Mas tudo isso nós estamos falando do sistema de justiça para o povo, do judiciário, que é pago com os nossos impostos. Né? Tudo isso é pago com o dinheiro dos impostos. Então, a eficiência do gasto. Agilização, quando você agiliza a decisão, não significa que ela não está madura para ser tomada. Claro. O que vai deixar essa decisão madura? É quarta instância? Não, agora, isso é protelar. Deputado, antes de encerrarmos, eu queria uma avaliação sua sobre a avaliação que a sociedade faz dos políticos em geral, do Congresso em particular, porque a gente vê várias pesquisas que colocam a população ainda muito crítica ao papel do parlamentar. Ficou como que um carimbo que o parlamentar que atrapalha a agenda do governo, mesmo tendo aprovado a reforma da Previdência. O que pode mudar essa percepção da sociedade? Não, eu acho que hoje a comunicação está muito mais direta. Eu sinto que a população sabe de tudo. Nós acompanhamos esse caso. Sabe, mas pode fazer uma leitura diferente, como se o Congresso não trabalhasse. É o debate político. Aí o debate político é olho no olho, é realmente a pessoa confiar da forma que você está explicando. Por exemplo, é muito simples entender esse aumento no valor do fundo eleitoral. Como que nós, numa época dessa, de ajustes, estamos falando aqui de ajustes das contas públicas, de aperto nas contas. De aperto, você vai aumentar gasto público através de campanhas eleitorais, aumentando o fundo eleitoral. Não faz sentido. Então, contra. O governo enviou realmente uma proposta. Enviou aumentando em 18%. Era 1,7 bi, foi para 2 bi. Nós somos contra. Então, tem que explicar. Por mais que o presidente tenha apoio, tenha seguidores, é importante que as pessoas compreendam que não é nada contra o presidente. Ser contra o aumento do fundo não é ser contra a proposta que o presidente... É ser contra a proposta que ele enviou, mas não é ser contra a pessoa do presidente. Nós vamos lutar por tudo aquilo que a gente acredita independente do presidente.
E vamos ser contra, independente do presidente. Nós vamos ser contra as coisas que nós acharmos que ele está errado. Isso é bom para o país, que tenham pessoas assim. Vão ter aqueles que apoiam sempre o partido dele, a base que ele montar. Vão ter aqueles que são contra sempre, contra tudo, do quanto pior, melhor. Nós não seremos do quanto pior, melhor. Nós acreditamos que é possível, independente do resultado eleitoral, né, você conseguir explicar para as pessoas que tem resultados, né, mesmo com bom senso, sem radicalização, tem resultados. Aqui nós conversamos com o deputado Samuel Moreira, deputado federal pelo PSDB de São Paulo. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço. Já a você. Desejo um feliz 2020, muito trabalho produtivo lá no Congresso. Eu que agradeço a você, todos os telespectadores. Feliz ano novo a todos. Muito obrigado.